agora a gente vai dar uma olhada como é que acontece em outros grupos animais, comparando com humanos, e como isso afeta a classificação desses animais, né? A gente vai ver principalmente em outros vertebrados, tá? Algo já foi dito sobre isso, mas a gente vai ver alguns outros aspectos aqui. Então aqui a gente tem o desenvolvimento embrionário, vocês conhecem, né? O zigoto sofre a divisão, né? Mas olha só, isso aqui está sendo uma divisão um pouco diferente, né? Do que a gente viu em seres humanos. Uma blástula bem diferente aqui, olha. Isso aqui é uma imagem real, tá? Em microscópio de uma blástula. Que é toda essa massa aqui de células tão grande aqui dentro, né? Isso é porque esse zigoto aqui, né? Esse embrião não é humano. Então vamos ver algumas diferenças. Uma diferença grande que a gente tem é na questão do vitelo, né? A gente já viu o que é vitelo. É uma substância nutritiva, extremamente rico em proteínas e lipídios e com muita caloria, que é a gema, corresponde à gema dos ovos, né? Do ovo de galinha que a gente come, tá certo? Então esse é o vitelo. E como a gente já viu, em animais que põem ovos, eles têm muito vitelo, para que esse vitelo ele sirva de alimento para aquele animal durante o seu desenvolvimento embrionário, é a única fonte de alimento. Nos mamíferos placentários, né, que possuem uma placenta com cordão umbilical, eles têm menos vitelo, porque aí eles recebem a nutrição diretamente da mãe durante a gestação. A gente tem outros organismos, como anfíbios que não põem ovos, pelo menos não ovos do jeito tradicional que a gente pensa um ovo, né, com uma casca dura, mas que vão ter bastante vitelo também. No entanto, sem a vesícula vitelina. Então vamos ver como é que isso acontece. Então, o zigoto de todas as espécies possuem substâncias nutritivas armazenadas no citoplasma na forma de gotas de vitelo. Então o vitelo já está lá na verdade está desde o óvulo, o vitelo está no citoplasma do óvulo, que é fecundado e se torna um zigoto com vitelo em seu citoplasma, né? Quem estava pensando aí de onde vem esse maldito vitelo, está lá no zigoto já, né? E animais que têm uma vesícula vitelina, esse vitelo vai ser colocado na vesícula vitelina. Outros não têm, a gente vai ver onde é que ele vai ficar. Então, seguindo. As substâncias do vitelo elas nutrirão as células embrionárias até que o embrião consiga obter alimento de outra fonte. Então isso é muito importante mesmo em mamíferos, né? Falei que em mamíferos placentários a gente tem pouco vitelo, mas ainda tem um pouco. Por quê? Porque o zigoto lá formado na tuba uterina, até ele chegar no útero e fazer a nidação, né, no endométrio, ele vai se alimentar ainda dessas pequenas quantidades de vitelo que tem dentro dele. Então é importante mamíferos também. Aí, com base na quantidade de distribuição de vitelo, as células ovo são classificadas em 4 tipos. Célula ovo, eu peguei esse termo de um livro, é um outro nome para os óvulos, tá certo? Para ninguém ter uma surpresa com um nome que nunca ouviu, eu de vez em quando uso uns nomes alternativos, né? Célula ovo é óvulo, né? E elas são classificadas de acordo com a quantidade e distribuição do vitelo que elas carregam, tá? Então, um tipo de óvulo que a gente tem vão ser os ovos isolécitos ou oligolécito, tá? Quais são as características desse tipo de óvulo?
eles carregam pouco vitelo, tá? Então aqui a gente tem um esquema de um óvulo, que é nada mais que uma célula grande, com aqui a membrana, tá? Esse azul claro seria o citoplasma, o núcleo aqui nesse azul mais escuro, lilás, e o vitelo seriam essas bolinhas amarelas, grãos de vitelo espalhados no óvulo, né? Aqui parece ter bastante, mas essa aqui é considerada pouco para um óvulo. Então, um óvulo isolesto, iso, esse prefixo é de igual, né? Quem conhece a palavra isonomia, que é o tratamento igualitário, vai lembrar do significado. Então, isolécito são um tipo de óvulo que carrega pouco vitelo, tá? Outra característica é que esse vitelo ele é distribuído homogeneamente pelo citoplasma, ok? Então não tem uma parte do citoplasma a um lado que fica mais vitelo e outro menos, como a gente vai ver em outros tipos de óvulos, não. No isolécito, a distribuição é homogênea, ela é igual em todo o citoplasma. Por isso o nome isolécito, certo? E esse tipo de óvulo ele é característico de que organismos, né? É o óvulo característico dos cordados. Os cordados são um grupo de organismos e animais que possuem a notocorda, que vocês viram lá na organogênese humana, né? Então, dentro dos cordados, a gente vai ter os vertebrados. A gente vai ter também o ovo isolécito em equinodermos. Equinodermos é um grupo de organismo que inclui estrela do mar e ouriço do mar. E é um grupo muito próximo, por estranho que pareça, é muito próximo dos vertebrados, evolutivamente, tá? E também a gente vai ter ovo isolécito em outros organismos que não são próximos evolutivos dos vertebrados, que são os moluscos, que incluem, inclusive, gastrópodes, né? Anelídeos, que inclui minhocas, nematódios e plateumintos, ok? Então, essas são as características do ovo isolécito. É importante lembrá-las. Que outro tipo de óvulos a gente tem, né? Aquele ovo isolécito, então, ele é o óvulo típico dos mamíferos, inclusive dos seres humanos. E ele vai ter o início do desenvolvimento embrionário daquela forma que a gente já viu em outro vídeo e em aulas, né? A sua clivagem, a sua gastrulação, a sua organogênese é aquilo que a gente já vinha vendo. Agora vamos ver os outros tipos de óvulos que vão ter uma evolução, um desenrolar desse desenvolvimento embrionário diferente. Que outro tipo de óvulos são esses? Bom, a gente tem um óvulo chamado heterolécito. O prefixo hétero significa diferente. Então, a gente já sabe que vai ter algo diferente aí. Qual a característica desse óvulo? Ele tem uma quantidade moderada de vitelo. É um pouco a mais que o isolécito, tá? Mas não é muito também. Dependendo, alguns autores, né, consideram até que é pouco. Mas eu coloquei aqui moderado. E o que mais? A distribuição desse vitelo no citoplasma, ela não é igual em toda a região. Ela é uma distribuição heterogênea em vez de homogênea. Então, a distribuição heterogênea significa que o vitelo é distribuído heterogeneamente pelo citoplasma. O que a gente vê nessa figura? Tem um lado da célula que está mais cheio de grãos de vitelo e outro com menos vitelo, menos grãos de vitelo, tá certo? Então tem um lado da célula com mais vitelo, outro com menos, e o núcleo ele está deslocado do centro da célula, ele vai ficar posicionado justamente no lado
com menos vitelo. Por quê? Porque o vitelo ele ocupa espaço. E aí não dá espaço para o núcleo ficar aqui na parte que tem muito vitelo, ele vai para a parte com menos, tá certo? E com isso a gente passa a ter então dois lados diferentes da célula, ao contrário do que ocorria no tipo de óvulo anterior. No heterolécito a gente tem já uma divisão, dois lados diferentes da célula. E isso vai ter consequências no desenvolvimento embrionário. Então a gente tem um lado, a gente chama de polo, que é o polo vegetativo, e outro que é o polo animal. Agora vocês não confundam, por favor. Isso é um óvulo de animal, de alguns tipos de animais, tá? O nome polo animal, polo vegetativo, não significa que esse lado aqui vai nascer uma planta, nada disso. É um óvulo único que vai dar origem a um animal, mas a gente chama o lado com maior concentração de grãos de vitelo de polo vegetativo e o lado com menor concentração de polo animal, tá? E onde é que a gente vai ver esse tipo de óvulo? Bom, aqui, né, como eu falei, tem a formação de um polo animal, onde está o núcleo e pouca quantidade de vitelo, aqui, e o polo vegetal, com bastante vitelo. Esse tipo de óvulo, o óvulo heterolécito, ele vai estar presente principalmente em anfíbios, que são sapos, rãs, salamandras, ok? Então, anfíbios têm óvulos heterolécitos. Vamos seguir aqui. O terceiro tipo de óvulo é o óvulo telolécito, tá? É esse aqui. Olha só. Essa imagem lembra alguma coisa para vocês, gente? Esse óvulo aqui que é quase todo amarelão de tanto vitelo. Eu acho que para algumas pessoas devem lembrar. Mas vamos ver lá as características do óvulo telolécito. Ele tem uma grande quantidade de vitelo. É muito vitelo. É vitelo a rodo no óvulo telolécito. Quase todo o citoplasma desse óvulo é vitelo, tá? E aí, ó, o núcleo fica espremido lá num cantinho do óvulo, que é, aqui talvez na imagem não fique muito claro, mas esse núcleo aqui, ele está grudado na membrana nuclear desse óvulo, tá? Que o resto do óvulo é quase tudo vitelo. Então a gente tem uma formação de uma região aqui, né, do óvulo que é o disco germinativo, que é só uma camadinha ali grudada num lado da membrana, que sem vitelo e com o núcleo. E o resto desse óvulo é quase que vitelo puro, tá? Nesse disco germinativo também vão estar junto ali as outras organelas que são necessárias, né, para o óvulo e depois para o zigoto sobreviver, como mitocôndria, tá? Complexo de Golgi, retículo, vai estar aqui no disco germinativo. Então, no óvulo telolécito, o vitelo ocupa quase toda a célula. É quase toda mesmo, gente. Assim, 99% do óvulo é vitelo. O citoplasma, contendo núcleo, se resume a um pequeno disco restrito na região superficial do óvulo, né? Superficial, assim, que ele é bem grudadinho na membrana, tá do lado de dentro, né? Parte do óvulo, mas é bem grudadinho ali na membrana plasmática. Que tipo de animal tem esse óvulo telolécito? Aves, répteis e peixes, todos têm óvulos telolécitos. Então, eu perguntei, né? Essa imagem, essa bola aqui amarelona, lembrava o quê? Lembra uma gema de ovo. Exatamente, a gema de ovo dos ovos de aves, de répteis, são óvulo telolécito, tá? Cheio de vitelo. Inclusive, a maioria dos ovos que a gente compra no mercado são ovos não fecundados, né? Galinhas que não tiveram contato com nenhum galo ali, tadinhas. Mas as galinhas têm essa característica, elas ovulam
e aquele óvulo forma o ovo, né, a casca de ovo, e elas põem esse ovo, mesmo sem ter havido fecundação, sem que elas tenham mantido cópula. Cópula, que é reprodução, cópula é o ato sexual, né? Mesmo que elas não tenham mantido cópula com um galo, elas vão pôr o ovo, um ovo não fecundado que não tem a menor possibilidade de nascer nada de lá. E a maioria dos ovos que a gente come é desse tipo, tá? Então um ovo de galinha, a maioria do que a gente come são óvulos não fecundados, aquilo ali, tá? E a gema é o óvulo telolécito. Olha que incrível isso, então, do ovo, né? Aquela gemona, ela é o óvulo telolécito, que em algum lugar lá em cima tem um disquinho germinativo, com citoplasmas, organelas, o núcleo, que é tão pequeno, tão microscópico, que a gente não consegue ver isso na gema do ovo, tá? Mas está lá. Então, como eu falei, 99,9999, sei lá quanto, por cento desse óvulo telolécito é vitelo. A gente só vê o vitelo quando a gente olha a olho nu ali, né? E o ovo fecundado, né? Se a galinha, né, teve lá um romance com o galo, ela vai pôr ovos fecundados. A princípio, ele não parece ter nenhuma diferença visual de um ovo não fecundado. Só que com o tempo, justamente esse disco germinativo, ele vai se desenvolvendo, né, sofrendo clivagem, gastrulação, e vai dar origem ali ao pintinho, que no seu desenvolvimento ele vai consumindo o vitelo. Aí a gema vai diminuindo e o animal vai crescendo a partir do disco germinativo, tá? Então essa imagem aqui que mostra o disco germinativo com esse núcleo aqui, parece que o disco germinativo é bem maior do que ele é na verdade, mas é microscópico, a gente vê quase que só vitelo no óvulo telolécito. Em aves, répteis, peixes vão por ovos também, não todos, né? A gente tem peixes ovíparos que põem ovos e peixes vivíparos, que aí nasce o filhote já pronto, né? Sai da mãe já o filhote sem ovo, vivo, formado. Os que põem ovos, eles têm um óvulo telolécito, ok? Esses ovos desses peixes, evidentemente, é diferente do ovo de aves e répteis, não tem aquela casca dura, né? Porque eles não têm problema não precisa evitar ressecamento, por exemplo, porque eles estão dentro d'água, tá? E outros animais também que têm óvulos telolécitos são os moluscos cefalópodes, tá? Então, que tem polvo e lulas. Tá? Eu já tinha falado de moluscos, como certos gastrópodes, né? Que possuem ovos isolécitos como dos mamíferos. Mas os cefalópodes é um grupo de moluscos que inclui polvo, lula, náutilos também. Aí eles vão ter óvulos telolécitos, ok? Então a gente viu aí 3 tipos de óvulos. Muito bem, vamos para um quarto tipo, tá? Que é o óvulo centrolécito, tá? Qual é a característica desse óvulo centrolécito? Olha, a gente tem o núcleo no meio e o vitelo está distribuído em torno do núcleo. E na periferia a gente tem uma região praticamente desprovida de vitelo. Então, a quantidade de vitelo ela é relativamente grande, tá? Mas ela é concentrada no meio da célula em torno do núcleo, ok? Onde é que a gente encontra o óvulo centrolécito? Na maioria dos artrópodes, que são insetos, crustáceos, né? Lagosta, siri, camarão, tá? Aracnídeos, são as aranhas, e miriápodes. Miriápodes, para quem não sabe, centopeia, lacraia, são miriápodes, tá? Então, um óvulo que é típico de artrópodes, ok? Muito bem.